23 e 24 de João capítulo 4. Aí retornaremos para Salmo de número 100. Em nome de Jesus. Propus pregar hoje, eu fiquei preocupado no que trazer, e eu vou mais uma vez discorrer com os irmãos acerca desses salmos, só que agora vinculado, não diretamente, mas Deus permitindo, nos utilizaremos também em João capítulo 4, em nome de Jesus. Todos acharam, irmãos? Amém. Deixa eu adiantar para vocês poderem sentar e ouvir com conforto a palavra de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pode sentar, meus irmãos. Já oramos. O presbítero Leonardo já orou e é o bastante que precisamos para pregar a palavra de Deus debaixo da bênção, juntamente com a oração de toda a igreja, em nome de Jesus. Queridos, o Salmo de número 100, que lemos na leitura inicial, os irmãos já conhecem, e inclusive eu já trouxe aqui, lemos um texto conhecido diversas vezes, e através desse texto que nós lemos, nós conseguimos tirar deles várias aplicações que vão contribuir para nossas vidas espirituais. Mas percebe, irmãos, o Salmo de número 100, eu vou introduzir rapidamente aqui, de forma técnica, e passo já para as aplicações necessárias. Então veja só, o Salmo de número 100, todos aqui sabem que estes salmos é um salmos que chama diretamente a adoração, ou seja, nenhum outro salmo tem um chamado direto à adoração, como o Salmo de número 100. Ou seja, embora todos os salmos tenham uma orientação ou uma palavra, esses salmos aqui, ele é muito conhecido por causa do Três Palavrinhas. O Três Palavrinhas pega esse salmo e cantou ele bonitamente. Existe isso? Existe bonitamente? Sim, mas agora a gente inventou. Canta ele, e nós sabemos que por mais que seja uma música evangélica infantil, se o adulto parar para meditar, é o Salmo de número 100 cantado. E por que às vezes a gente acaba ignorando uma leitura, porque essa leitura é pequena, e nós pensamos que nessa leitura, por ser pequena, não há muitas aplicações ou até mesmo doutrinas que possam ser extraídas para a nossa alimentação ou para o nosso alimento espiritual. Mas na nossa epígrafe, eu creio que na sua também, pois você usa possivelmente a Almeida Revista e Corrigida, está em cima do Salmo de número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. É um chamado direto. Para quê? Para se adorar a Deus. Então, para que nós entendamos isso, não somente toda a criação, porque sabemos que toda a beleza da criação, bichos, fauna e flora, como eu sempre cito, os matos, as florestas, toda essa beleza que nós vemos no planeta Terra, conseguem adorar a Deus por causa da sua beleza e da sua maravilhosidade. Isso existe, porque a gente não usa muito não, mas existe maravilhosidade, o esplendor na plenitude da beleza dessa criação que nós enxergamos. Mas existe um ser criado, e cabe nos repetir aqui mais uma vez, que esse ser criado, ele é chamado de coroa da criação. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que juntamente com todas as outras coisas criadas, tem um propósito final. E o propósito final
deste ser criado à imagem e semelhança de Deus, nada mais é do que no fim, no começo e no fim de tudo, glorificar a Deus. Pois o homem, que é este que eu cito, você, eu, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para um propósito final, propósito este que leva-nos a ser seres que andam para glorificar, adorar a Deus. Vivemos para vários propósitos, sim ou não? Porque tem coisas a ser cumpridas aqui nessa terra. Embora consigamos impressionar com as nossas ricas habilidades humanas, existe uma coisa que não precisa ser feita com muita habilidade. Você não precisa estudar muito para conseguir fazer isso, cumprir esse propósito. Você só precisa reconhecer quem é o seu Criador. Quando você reconhece isso, você entende que o seu principal propósito é adorar ao seu Criador. Ele é a causa primária de todas as coisas. Tudo que se movimenta nessa terra, inclusive nós, precisa de alguém que decora, gere esse movimento. E esse ser que gera é Deus, o causador supremo. Todos os seres criados para adorar a Deus, o mais sublime com esse papel somos nós. E o que às vezes nos deixa preocupados é que uma árvore, ao bater dos ventos, conseguem adorar mais a Deus, adorar melhor a Deus do que alguns crentes que permeiam e estão no nosso meio, Brasil afora. As palmas e as folhas verdadeiras, isso aqui é, eu não vou dizer falso não, isso aqui é, como é que chama? É um artificial, né? Quando o vento bate nas folhas das árvores, essas folhas batem palmas. Quantas vezes passando em alguns jardins, vocês são do sítio também, a gente foi crescendo isso aí, vocês ouviram nas pescarias inclusive, o vento forte de longe na mata fechada sopra com força. As folhas elas fazem um barulho e parecem muitas palmas sendo batidas. A Bíblia diz que sim, essa criação bate palmas para glorificar a Deus. Mas o que me inquieta, diácono João Paulo, é que as árvores conseguem cantar melhor do que alguns crentes que talvez esteja aqui, viu? Talvez seja você que está me escutando mesmo. Às vezes você não dá um glória no culto. Você não movimenta nada. Não levanta nem um dedo quando o pregador diz levanta a mão para receber. Eu mesmo levanto, porque quando vem de Deus. Enquanto isso, os ventos sopram e as árvores conseguem cantar ou bater palmas para a glória de Deus. O Salmo de número 100 faz isso. Chama todos os moradores da terra. Aqui eu ainda aumento e coloco toda a criação é chamada para adorar a Deus. O Salmo de número 100, ele é exclusivo no conteúdo, porque os outros salmos, mesmo falando abertamente sobre a adoração e celebração ao Senhor, este daqui, ele chama todos a adorarem a Deus. Primeiro, é um chamado universal, significa que todo mundo pode adorar a Deus. Porém, a adoração efetiva, que agrada ao Senhor, é a adoração de alguém que reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. Não dá para ser aceito a nossa adoração a Deus se não for feita com reconhecimento do seu senhorio. Ou você adora a Deus verdadeiramente, servindo a Ele sendo o seu Senhor, ou você finge que Ele é seu Senhor e adora falsamente. Você escolhe, porque muitos até glorificam na igreja para impressionar quem escuta, disputam até a altura do glória a Deus,
Enquanto isso, tem um irmão calado, chorando, entregando o seu melhor culto ao Senhor, por causa da sinceridade do seu coração. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O motivo principal, é o motivo, o chamado universal, a adoração, que o Salmo de número 100 faz. O segundo motivo é que esse é o único salmo no saltério inteiro com um título específico de salmo de ação de graças. Não menos importante, o Salmo 100 está incluso no conjunto dos salmos. Ô irmão, isso dá para aprender, porque é bom isso aqui. A gente até consegue juntar um negócio interessante. O Salmo 100, ele está no conjunto dos salmos que são usados para serem ações de graças. E qual é a melhor forma de agradecer a Deus, se não for glorificando ao Senhor? Já participamos de muitos cultos de ação de graças. Eu já participei de alguns. Já participamos de cultos grandes de ação de graças, pelo casamento, pelo aniversário, pela vida do pastor, pela vida de pastora, pela vida de obreiro, por muita coisa, churrasco de agradecimento, aonde Deus é cantado e louvado. Mas às vezes a pessoa que faz isto não é para impressionar a pessoa de Deus ou mover a Deus com sua adoração. Muitas pessoas fazem isso para impressionar o vizinho, para impressionar o irmão e dizer: meu culto será o mais poderoso. Tá bom, quarta pessoa da Santíssima Trindade, tem nada a ver, meu filho. Se o seu culto for com o intuito de impressionar, faça não, fique em casa, não solta, não faça. Mas se o seu culto é ação de graças, o seu culto que você já vem de casa adorando a Deus, é para a glória de Deus. Não precisa de muita coisa não. Quer comprar refrigerante, compre. Quer fazer um bolo grande, faça. Está com muito dinheiro para investir? Amém. Eu vou orar e vou comer junto com você. Mas isso só é aceito diante de Deus se o coração do ofertante for um coração que esteja em comunhão, ele seja convertido e reconheça o senhorio de Deus em obediência à sua palavra. Isso leva o homem a adorar a Deus com todo o seu corpo, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Salmos de ação de graças é exortar, é lembrar, é chamar, é incentivar a adorar a Deus e celebrar ao Senhor. É interessante, pois a convocação é universal. A gente poderia singularizar esse salmo aqui e fechar ele só para a igreja, não é? Só para a igreja. Dizer: a igreja do Senhor é convidada a adorar a Deus. Mas não. A Bíblia, o Senhor convida todos os homens a reconhecê-lo como seu Salvador e chama-os a adorar. Por quê? Porque isso é o que Deus deseja e o que Deus quer que façamos. Aí eu pergunto: se é Deus que nos convida, se é a palavra que nos incentiva a adorar ao Senhor verdadeiramente, significa então que Deus, ele precisa da nossa adoração. Quer pensar um pouquinho? Pense. Deus, ele precisa da nossa adoração para ser Deus. Mas ele precisa da sua adoração? Ele precisa ou não precisa? Você deixar de adorar ou não muda alguma coisa em Deus? Muda nada, né? Mas muda em você. Deixa eu era para ser mais enfático, né? Então deixa eu pegar de novo esse mesmo gancho. Você deixar de adorar ou adorar ou não, celebrar ou não muda nada em Deus. O céu sempre continuará sendo um adorador constante, chamando ele de santo, santo e santo. Sim ou não? Sim. E se o céu não cantasse,
não diminuiria, porque Ele é sobre tudo e todos. Então você, José Antônio, tu deixar de adorar ou não muda nada em Deus, mas muda em você, porque diz muito quem você é. A pessoa negar, glorificar a Deus no culto, tá? A marca pentecostal, a marca do culto fervoroso, é o crente que canta, celebra e com júbilo, voz fervorosa, levanta a mão e dá glória a Deus. Diz muito sobre nós. Se eu negar, chegar na igreja, fazer biquinho, birrinha, não gostei da palavra, não gostei do cantor, não gostei do congresso, e não quiser adorar, tanto faz. É tu quem perde, é tu aí quem. Eu não gostei de irmã disso, eu não concordo com aquilo. Minha filha, meu filho, aonde está teu foco no ambiente de adoração? Pastor, eu me incomodei com a irmã. Você nunca veio para o culto para orar para Jesus. Pastor, eu me incomodei com o senhor que foi muito duro na mensagem. Olhar para mim vai se frustrar. Olha para a pregação que nos bate, nos fere, mas nos anima e nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Se nosso foco for o Senhor, pode correr, criança. Glória a Jesus. Aleluia. O tocador pode errar. O baterista pode meter no prato errado aqui. Chama a atenção, chama porque a gente até desfoca, né? Olha assim. Mas se isso for motivo para você chamar o culto de ruim, então quem cultuou mal foi você, viu? Foi você. Então nós temos que observar que o ambiente da adoração convida a comunhão esta, que se não estiver no corpo de Cristo, na igreja, com meu irmão, com minha irmã, na pessoa de Cristo e na palavra, cultos serão feitos em vão. Mas se o nosso interesse é comungar aqui e glorificar a Deus aqui, se prepare, meu irmão. Vai ter batismo com o Espírito Santo de novo. Vai ter milagres acontecendo de novo. Haverá salvação de almas de novo. O porteiro levantou a mão. É sinal que a gente tem que continuar pregando e dizendo: haverá renovo de novo. E o ano de 2026 será junto ao tema do janeiro profético, ano de restauração. Mas você precisa ter e adorar aqui primeiro, para que algo aconteça e se mova na sua vida de cristão. Glória a Deus. Glória. Vai ser rápido. Temos características principais. Tem que falar, eu copiei aqui, eu vou falar. Que está aqui nesses salmos. A primeira, que eu já citei, é a convocação universal. O que? Todos a adorarem ao Senhor. Glória a Jesus. E isso aqui, irmão, isso aqui, já nos leva para o segundo ponto, que eu tenho que adiantar, porque o primeiro eu já falei, já citei já até na introdução, vindo para cá. O segundo é o tom de júbilo. Tom de quê? E o que é isso? É o quê? Lembrando que esse talento é domingo. Acreditando que ele respondeu bem aqui. Alegria. Tom de júbilo. Ou seja, existe um tom que define a adoração do homem a Deus. Existe um tom. Existe o que, irmão? Um tom que define. Não é dó, não é lá, não é mi, não é sol sustenido, sei lá. Não. Existe um tom. E esse tom é tom de júbilo. Ou seja, a adoração tem que ser alegre. Ô pastor, então eu estou triste, não vem para o culto não. Pastor, eu estou cansado, eu não venho para o culto não. Porque quando eu estou cansado, eu estou triste. Fez biquinho. Oh meu Deus. Igreja, aniversário, Jesus, blá. Entenda. Aqui não tem chupeta para aquele menino. Aqui tem caldo de mocotó para tu amadurecer na presença de Deus. E até o leite tem que ser bíblico e zero chupeta, viu? Então se ligue. Não. Aí pastor, então se a oração tem que ser um tom de alegria ambulante, como explicar o choro dos salmistas? Melhor, pastor, a passagem mais conhecida e citada e
empregada é a qual anda chorando e pedindo ao Senhor, porque o Senhor mesmo já pregou aqui uma vez e disse, pastor, que a gente se alegra e até chorando consegue adorar a Deus. É verdade. Entenda, meu filho, entenda, minha filha, o tom de alegria é expresso até na tristeza do crente que adora, porque ele sabe que em meio às suas dores a alegria será primária, não precisa nem receber a bênção, ele já sai alegre, porque tem esperança na providência de Deus. Não precisou nem Eli, ou melhor, não precisou nem Deus dizer nada, bastou Eli, estava com assim visão espiritual, não estava nem olhando direito, bastou Eli entender a explicação dela, dizendo: eu estou atribulada, homem, eu oro ao Senhor e estou amargurada de espírito. Essa declaração de Ana carregava, essa aqui não é a outra, carregava nas costas dela as acusações de Penina, e também carregava nas costas dela, irmã Severina, os pratos, as melhores porções que Elcana dava, que não eram suficientes para alegrá-las. Por quê? Porque alma sedenta por Deus não precisa dos melhores manjares dessa terra. Alma sedenta por Deus, ela precisa da presença de Deus, da companhia do Espírito Santo, para lhe alegrar e lhe saciar. Quando ele entendeu que ela estava amargurada, ele disse: então vai em paz, mulher, que o Senhor te conceda a petição. A Bíblia diz: e o semblante de Ana não era mais triste. Não precisa viver milagre, basta ter esperança para adorar o Deus que te convoca a adorá-lo com espírito, em verdade, com toda a sua alma e com os movimentos dos seus corpos aqui nessa terra. Aleluia. É um convite, irmão. Glória. Tom de júbilo e tom de gratidão. É aqui onde muita gente é pega. Gratidão. Glória a Deus. E o que é a gratidão? É um sentimento que quer devolver, que quer expressar felicidade por algo que recebeu. Aí eu quero perguntar: você precisa receber o que de Deus para dar sua melhor glória nessa noite? Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que você precisa? Bom, o irmão Edson se levantou pela manhã e foi trabalhar. Eu posso glorificar a Deus. Cumpri meu horário da manhã, almocei com manhã, eu posso glorificar a Deus. Inclusive o feijão dela estava muito só hoje, que eu prefiro o feijão da minha esposa. Assista a mensagem nossa manhã. Se assiste, vai pegar. Eu já falei isso a ela já. Olha lá, irmão. Eu posso glorificar a Deus. Eu posso glorificar a Deus por isso. Fui para a parte da tarde. Inclusive hoje foi dia de só vender o que estava no balcão, porque nem para produzir deu. Porque teve lá para fazer exames e tal, né? O dia que a nossa loja lá, a empresa, decidiu cuidar dos funcionários e tal, e abrir a conta salário, graças a Deus, vai começar a receber a conta, é melhor para resolver os problemas. Eu posso glorificar a Deus, só que tem algo que eu recebi primeiro, antes de tudo. E mesmo que eu não tivesse trabalhado e não tivesse um salário garantido no fim do mês, eu posso glorificar a Deus. E o que é, pastor? O que é, irmão Edson? Eu levantei de manhã e eu pude. Aleluia. Glória a Deus. A gratidão me leva a entender que eu não preciso de muito, eu só preciso dele. Eu não preciso de tudo, tudo é Ele. O tom de júbilo do crente leva-o a dar a sua melhor glória. Pastor, eu vou sair rouco do culto. Saia, mas não leve para casa aquilo que você trouxe para entregar para Deus. As bênçãos que Ele nos dá
é consequência, João Paulo, daquilo que já fazemos por Ele. Se Ele quiser dar, amém. Se Ele não quiser liberar, amém também. O que te importa, crente? Que Ele seja exaltado na tua vida, aonde quer que você estiver ou chegar. É o chamado que você vai celebrar. Tom de júbilo e tom de gratidão constante. O que me deixa aqui, né, tocado é o destaque ao imediato brado de júbilo e de celebração e contentamento que permeia toda a sua estrutura. Ou seja, nesse salmo aqui você não tem lamentações. Tem? Não tem. Não tem lamentações. Nesse salmo aqui você não encontra petições. Ou seja, eu não preciso pedir para celebrar. Porque tem gente que só consegue dar glória se Deus der a ele. Eita, irmão, quem te ensinou sobre esse evangelho materialista? Você foi chamado para ter o melhor dessa terra. Conversa. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Tudo bem, entendemos isso no contexto de Israel. Mas às vezes você está no fundo do poço, meu filho, e tem que adorar lá. Às vezes você está em seu pico, na sua melhor fase de bênçãos materiais, financeiras, estruturais. Você tem que adorar do mesmo jeito. Agora, quando tu estiver na sombra, no fundo do poço, no mais profundo, eu não vou usar o maçã porque já é pecado, né? A figuração é pecado. Mas na lama mesmo, afundado em tribulações, aí Deus ele vai arrancar e extrair. Tem alguém aqui? O melhor suco, o melhor azeite, a essência de adorador que você tem. Deixa eu perguntar, quando você for provado e espremido por Deus, o que é que vai emanar dentro de você? Questionamento ou adoração? Aí eu quero perguntar, você questiona ou você adora? E se ele não quiser? O hino, e se ele não quiser? Se ele não quiser matar Faraó, se ele não quiser mandar nuvem, se ele não quiser mandar a coluna de fogo, e se não cair maná, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer igual Davi no deserto de Judá. Estava com sede e com fome, mas ele disse assim: o meu corpo perece, mas a minha alma que anseia pela tua presença. Pode ir embora o corpo. O corpo pode falecer, mas a alma precisa da clareza da presença de Deus. Em sua profunda dor de pecado, em sua profunda dor de angústia pela sua prática de iniquidade, ele disse: Senhor, quer matar, tu mata, mas se tu não for me matar, faz o seguinte: tira o trono, tira o reino, tira os soldados e os valentes que tu me destes para me ajudar na guerra. Tira a Batseba, as concubinas, tira tudo que você quiser tirar. Tira, eu não preciso dessas coisas, porque com trono ou sem trono, eu só te peço uma coisa, na verdade duas: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Eu preciso estar diante da tua presença. Ele também disse, ele escreveu, os salmistas disseram que o seu desejo é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é estar no templo de dia e de noite, e no templo contemplar a face do Senhor e meditar na sua palavra. Como assim, pastor? É aqui que você se fortalece, é aqui que você recebe renovo de Deus, é aqui que você se alimenta na presença de Deus. Tem pão em Belém, tem trigo para a igreja, tem o que você precisa para receber a graça maravilhosa de Deus. Aqui é. Glória a Deus. Se você precisa de números, vai embora. Ok? Vai embora. Se tu precisa de dinheiro para adorar, vai embora. Se tu precisa de uma boa macarronada para adorar, vai embora. Seus interesses materiais é o que você quer saciar para adorar,
Vai embora. Você está perdendo tempo no ambiente de adoração. Porque aqui recebe-se pobre e rico, poderosos, grandes e pequenos. E todos aqui são servos de todos os irmãos. E então quer dizer isso aí, pastor? Onde é que você quer chegar? É simples. Não precisamos de nada para entregar a Deus o nosso melhor. Só precisamos tê-lo dentro. Tendo Ele dentro, adoraremos por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. É um chamado à adoração verdadeira na presença do Senhor. Tem alguém que pode levantar a mão para glorificar a Deus em gratidão e dizer: Ele é grande, santo e poderoso e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo foi feito por Ele. Temos o fôlego que Ele nos deu. Devemos adorá-lo porque Ele é o nosso Criador. Somos chamados por Ele para anunciar o louvor do seu nome. Glória. Ele nos ama tanto. Ele fala o que, irmão? Você, cadê seu identificador? Mostra lá, Ivan. Tem homem que trabalha muito. Você consegue pegar esse identificador que você tem e colocar no seu peito assim, ó. Você consegue? Vai fazer com ele, eu estou fazendo aqui? Tu consegue, mano? Faz assim. Sim. Ele me ama. Você consegue falar isso? Ele me ama. Ele te ama tanto. Você prestava. Não valia nada. Ainda disseram assim: é projeto falido. Isso aí foi Satanás quem disse. Porque o que nós cremos e que nós pregamos, pega o pequeno para fazer grande, pega o doido para fazer sábio, ele pega aquele que não é para fazer ser. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama tanto que nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, e Ele nos deu da sua graça, que é graça sobre a igreja e sobre todos aqueles que exaltam o seu nome. Celebre ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra, porque grandes são as suas obras e a sua misericórdia soberana se estende de geração a geração. Ele nos formou e nós somos obras maravilhosas de suas mãos. Olha que coisa bonita. Alguém que Deus chamou, glória. E eu quero fechar aqui concluindo o que João Batista fez, sem nem ter forma direito. Isabel vai visitar Maria, ou é o contrário? Isabel vai visitar Maria. Maria vai visitar Isabel. Tem que detalhar. Quando Maria vai visitar Isabel, ela chega e saúda. E quando ela dá aquela saudação de paz, Isabel sente algo tremer. Primeiro que Jesus mal tem forma no ventre. Só que não é sobre a forma do ventre. Mas sobre quem viria ao mundo, mesmo sem ter forma. Porque o que importa não é o que estava, a forma que estava sendo gerada, o formato que estava a criança, ou feto, queira você chamar, ou não, de feto, criança, enfim. Mas o que Deus preparou para nos dar. João Batista, ainda no ventre, sem consciência correta, sem saber nada, só sabia tomar líquido amniótico, que é o líquido da barriga da mulher, ficar chutando a barriga de Isabel, sua mãe. O camarada não tem nem ciência do que é adoração e do que é divindade. Mas é aí que está. A presença de Jesus move até o que não tem consciência, porque estremece o ambiente. A saudação de paz de Maria e estremeceu o ventre de Isabel, porque
porque a criança no seu ventre já conseguiu identificar pela presença do Cristo que viria, como ele estremeceu. Eu entendo, o pastor Edson entende, o irmão Edson entende que a adoração do crente tem que ser estridente, verdadeira, alta e gritante. É um tom de júbilo, é um grito de glória de todo aquele que recebeu Jesus em sua vida, para a paz, para a salvação e para receber a graça que vem do Senhor Deus. E para a mulher samaritana, ele disse: vem, a hora vem, e esta é a hora, é agora, que os verdadeiros, quem? Não, peraí. Os verdadeiros, então significa que é fácil também. Para especificar, não é a hora vem que os adoradores, é que os verdadeiros, porque tem falso no meio, infelizmente tem, e é necessário que haja, porque se houver falsidade, os verdadeiros se revelam. Será que o ambiente está por todo contaminado, ou tem alguém que se levanta como remanescente? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu gosto disso, é muito bíblico. Aí ele fala assim: porque o Pai está à procura de tais que assim o adorem. Peraí, pastor, então o senhor está me dizendo que para ser achado por Deus eu preciso me apresentar com adoração verdadeira? Sim, essa noite é noite de fazer isso. É o chamado à adoração. E eu encerro dizendo: em nome de Jesus e pelo amor de Deus, adore ardentemente, adore fervorosamente, celebre e não cesse de glorificar na presença de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você diz: amém.